Olá, seja bem-vindo à nossa aula 4 da disciplina Ética na Saúde. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que suscita muitas questões, que é transplantes de órgãos e tecidos. Vamos dar início à nossa aula, lembrando que a nossa aula está começando agora às 18 horas, é ao vivo. A gente se encontra todas as quintas-feiras, de 18 horas até as 18h40, e você pode participar ao vivo com perguntas através do nosso chat, ok? Todos, boa noite, sejam bem-vindos. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, que pode ser coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim, ou tecido, medula óssea, ossos, córneas, de uma pessoa doente, que é considerado receptor, por uma outra pessoa que vai estar doando esse órgão, o tecido normal, desse doador, que pode ser um doador vivo ou um doador morto. A gente vai ver isso ao longo da nossa aula de hoje, a origem dos órgãos. Pode ser um doador que está vivo, e aí somente até parente de terceiro grau, ou ainda um doador morto. E aí aqui do lado a gente tem uma campanha do Ministério da Saúde falando o seguinte, com esse lacinho verde aí, a vida é feita de conversas, basta uma para salvar vidas. Doe órgãos, doe vida, para ser um doador, conversa com a sua família. O que significa conversar com a sua família? Que justamente, hoje em dia, o que prevalece é o consentimento familiar. Então é sua família que vai autorizar. Até antes de 1997, quando a nova legislação de transplantes entrou em vigor, o que nós tínhamos era a carteira de identidade, o RG, ou um documento com foto no qual você registrava que você queria ser doador de órgãos. Isso caiu, não vale mais já há muito tempo, e de 1997 para cá, então, o que vale é o consentimento familiar. Isso foi mudando ao longo do tempo, a gente também vai ver isso na nossa aula de hoje. O que significa doação de órgãos? A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual nós manifestamos a vontade de doar uma ou mais parte do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. Então, qualquer órgão pode ser doado? Não. Então, aqui a gente tem uma figurinha aqui na sua tela para poder mostrar para você quais são os órgãos que podem ser transplantados. Então, a gente tem córneas, rosto, parte do rosto, válvulas do coração, veias e artérias, mão e antebraço, tendão, células, medula espinhal, pele, toda a pele, né, pode ser doada, ossos, intestino, pâncreas, fígado, rins, coração e pulmão. Então, assim, isso depois que a pessoa veio a óbito. A pessoa viva não pode doar tudo isso. A pessoa viva não pode doar uma córnea, a pessoa viva não pode doar o cérebro, não pode doar, por exemplo, o rosto, também não pode doar a pele, nada disso, porque vai fazer falta para ela em vida. Mas pode doar um pedaço do fígado, pode doar um rim e ficar com outro. Isso é muito comum quando acontece uma família ter algum parente com uma doença e aí algum parente que seja compatível fazer essa doação, ok? A doação de órgãos de pessoas falecidas somente vai acontecer depois que tiver a confirmação do diagnóstico de morte encefálica. Geralmente são pessoas que sofreram um acidente que provocou um traumatismo craniano, por exemplo, um acidente de carro, de moto, de alguma queda, etc. Ou ainda aquelas que sofreram o que a gente chama de AVC, o acidente vascular cerebral, um derrame, e que evoluíram, então, para a morte encefálica. Essa é uma definição do Ministério da Saúde. A gente já tem uma pergunta aqui da Joelma. Então, mesmo eu sendo doadora, minha família tem que autorizar? Ou seja, se eu quero e eles não, meus órgãos não serão doados, infelizmente é isso, Joelma. Se você quiser e a sua família não autorizar, os seus órgãos não serão doados. O contrário também é verdadeiro. Você não quer, mas a sua família vai autorizar, então os seus órgãos serão doados. Ou seja, o que vale é o consentimento familiar. Por isso que o Ministério da Saúde tem feito várias campanhas, inclusive de mídia em rede nacional, informando as pessoas da importância de realmente comunicarem à família o seu desejo de ser ou não doador de órgãos, ok? Vamos ver agora um vídeo muito interessante que fala a respeito disso, a respeito dessa questão da doação, do transplante de órgão, o que é, como que funciona. Vamos ao vídeo. Mega Curioso apresenta fatos sobre o transplante de órgãos. Sabia que é muito mais provável que as pessoas tenham que passar por um transplante do que se tornar doadoras de órgãos? Com a expectativa de vida da população aumentando, o número de pessoas precisando de transplante de órgãos tende a aumentar bastante nas próximas décadas. Tradicionalmente, a maioria dos doadores pertence a dois grupos, o de pessoas que sofreram acidentes graves e os que tiveram hemorragias cerebrais. Um único indivíduo que sofra morte encefálica pode salvar até 8 vidas com a doação de órgãos.
Sem falar que ele pode ajudar mais de 50 pessoas com a doação de tecidos. A morte encefálica é diagnosticada por pelo menos 2 médicos diferentes com exames específicos. Tudo é muito criterioso e necessita da autorização da família. E não é uma parte do corpo do seu ente querido que você está doando, mas sim a possibilidade de que uma parte dessa pessoa permaneça vivendo dentro de outra pessoa. E as pessoas podem se tornar doadoras em vida também, podendo doar um rim, uma parte do fígado ou do intestino, um pulmão, sangue ou a medula óssea. Aliás, qualquer um pode se tornar um doador, independente da idade e do histórico médico. Normalmente, os pacientes são selecionados para receber os órgãos doados com base em sua necessidade médica, compatibilidade e localização. No Brasil, durante o ano de 2014, foram realizadas 309 transplantes de coração em todo o país. Só que havia 338 pessoas na lista de espera de doação para esse órgão. Os transplantes de rim foram os mais numerosos em 2014, somando 5.409 cirurgias, mas o número de pessoas na fila era de 24.297. Já os transplantes de medula óssea somaram 2.076. Acontece que só um em cada 100 mil doadores é compatível. Então imagine a quantidade de material que os bancos de medula precisam ter em estoque para poder fazer os transplantes. A medula óssea é um tecido que ocupa a cavidade dos ossos e quando você doa, ela é retirada da região da bacia. Os médicos tiram só uma pequena quantidade que o seu corpo repõe em apenas 15 dias. Para se tornar um doador de medula óssea, basta fazer um cadastro no Hemocentro. Você só doa depois, quando houver alguém compatível. O Mega Curioso apoia essa causa e você pode apoiar também. Informe seus familiares sobre o seu desejo de ser doador de órgãos, se cadastre no Hemocentro e ajude na divulgação desse vídeo. O vídeo, então, bastante ilustrativo, né, que consegue mostrar bastante pra gente como que funciona o transplante de órgãos. Vamos às perguntas aqui do nosso chat. Então, alguém perguntou, tem algum documento que pode ser feito para autorização? Não. Porque mesmo que você deixe um documento num cartório, alguma coisa assim, isso só vale para que a sua família possa autorizar. Porque o que é importante você entender? No final das contas, você não vai estar lá para responder. Um documento, ele só é exigido quando há alguma coisa, por exemplo, uma partilha de bens, um interesse. Naquele momento, é preciso que haja uma pessoa da família para autorizar a retirada dos órgãos e 2 testemunhas para assinar naquele momento em que a pessoa está autorizando. Então, que pode ser o cônjuge, pode ser parente de 1º grau, cônjuge ou filhos, ou mãe, e parente de 2º grau. Tia, tio, sobrinho. Então, infelizmente, não tem jeito. Aí tem várias perguntas aqui. No caso dos meus familiares não aprovarem, não pode doar, então não pode. Para doar uma parte do rosto, precisa ser compatível com a pessoa que vai receber a doação. Olha só o que acontece. Nós temos sempre testes de compatibilidade, para que seja evitada a rejeição daquele órgão, ok? Então, por exemplo, vai transplantar uma pele, a tendência é que haja rejeição muito grande. Então, compatibilidade significa que eles vão fazer os testes para avaliar a possibilidade daquela pele ser reimplantada. Geralmente, por exemplo, quando há queimadura, vamos supor que você tem uma queimadura numa parte do seu corpo. Geralmente o que acontece é tira um pedaço da sua própria pele ou do músculo para fazer enxerto na outra parte do seu corpo, ou seja, do seu próprio corpo, porque isso facilita, que chama autotransplante. Isso facilita para que não haja rejeição. Mas quando é de terceiros, sempre para qualquer tipo, vai ter que fazer um processo para avaliar se vai ter compatibilidade ou não. É igual quando a gente faz para sangue. Imagina que você só pode, dependendo do seu tipo de sangue, receber de determinados doadores, né? E a mesma coisa é quando você tem uma incompatibilidade ou compatibilidade com determinado órgão, ok? Porque vai depender da compatibilidade com a pessoa. Para quem está chegando agora, hoje, primeira vez, seja bem-vindo. Se acaso a família do doador toda houver a falecer, como é esse processo de autorização? Aí, somente um juiz pode autorizar. A pessoa que não tem documento, um indigente, ou até mesmo uma pessoa que não tem ninguém da família para autorizar, aí essa pessoa, ela ou não vai poder ser doadora,
ou se o juiz determinar, aí vai poder ser doador. E aí o que acontece? Quando entra nesse processo de não ter ninguém, geralmente se a pessoa quer doar, ela mesma deixa alguém responsável, através de uma procuração, ela determina que alguém vai ser responsável após a morte dela para determinar o que vai acontecer com o próprio corpo, ou para assinar alguma coisa assim, ok? Mas sempre em casos excepcionais, que seria um caso excepcional, o que vale é a determinação de um juiz. Vamos voltando aqui. Vamos falar de transplantes enquanto direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais dos transplantados e das pessoas que vão tanto doar quanto receber? Primeiro, que isso é pertinente tanto ao doador quanto ao receptor. Direito à vida, todos os dois têm, a não ser que seja de um morto para um vivo, né? Mas geralmente, quando é de vivo para vivo, todos os dois têm direito à vida. A formação dos direitos de personalidade, integridade física e o direito ao corpo, liberdade de consciência para poder aceitar ou não receber um órgão e também doar um órgão, e poder dispor do próprio corpo. O que acontece? Hoje em dia a gente fala muito na questão da solidariedade, da gente ajudar as pessoas, da gente viver num mundo melhor. Isso é maravilhoso. Mas mesmo que a gente queira fazer algum tipo de doação, quando se diz respeito ao próprio corpo, a gente já falou isso no princípio da totalidade, nas nossas outras aulas, que significa que o nosso corpo também tem a ver com a nossa identidade, a construção da nossa personalidade. Quando você se olha no espelho, você tem também o seu corpo como uma referência. Em função disso, nós temos que olhar essa questão para que a gente não possa dispor do nosso corpo e, ao mesmo tempo, se mutilar para salvar uma vida. Então, você vai precisar continuar vivo também. Isso de doador vivo para doador vivo. Quais são as origens, então, dos órgãos destinados a transplantes? Primeiro, xenotransplantes, que é um material coletado de animais, nós vamos falar mais já sobre ele. Alotransplantes intervivos e alotransplantes do doador de cadáver. Intervivos é o material coletado de ser humano vivo, de uma pessoa viva para outra pessoa viva. E allotransplante de doador de cadáver é aquele material coletado de um ser humano morto. Os xenotransplantes. O que é o xenotransplante, resumindo aqui em miúdos? É quando a gente tira um órgão de um animal para transplantar num ser humano. O que acontece? Hoje em dia, existem várias pesquisas a respeito disso. Na década de 70, nós tivemos vários tipos de cirurgia que foram feitas de animal para ser humano. Só que o que aconteceu? Rejeição. Porque o animal tem doenças que o ser humano não tem, ele tem um biotipo diferente do ser humano, mesmo que o DNA seja semelhante, como do macaco, do porco, que é o que mais se costuma fazer em termos de transplante, ainda assim, existiam determinadas doenças no corpo do macaco, no corpo do porco, que poderia acarretar numa rejeição, e houve realmente muita rejeição. Mas na época da década de 70, era possível até a gente ouvir falar que, quem viveu naquela época, né, ouvi falar simplesmente que fulano tem um coração de um porco. Mas é porque realmente, não é porque ele era um porco, não, é porque ele foi transplantado e recebeu um coração de um porco e continuou vivo aí durante um determinado tempo. Hoje isso não é mais válido. Nesse momento atual em que nós estamos falando, no ano de 2018, não é válido porque é só para pesquisa. A nossa legislação suspendeu esse tipo de transplante. Então vamos entender um pouquinho mais a respeito dele. Fígado e coração a partir de macacos, porcos, coelhos e cabras poderiam ser transplantados, só que houve um alto índice de fracasso em função dessa grande rejeição que destruía os órgãos transplantados em poucas horas. E aí houve um abandono desse tipo de procedimento. E hoje é apenas uma possibilidade teórica em pesquisa. O que fez essa mudança, né? As rejeições, possibilidade de transmissão de vírus não humanos para os receptores, aspectos éticos envolvidos como o direito ou não de um ser humano utilizar de um animal para fim de retirada de órgãos e também, muitas vezes, como um coração, por exemplo, né, matar aquele animal. E aí começa também uma discussão ética a respeito de qual a vida que é mais importante, do animal ou do ser humano. E a gente nem vai entrar nesse mérito, porque senão a gente não sai daqui, né? Porque depende das crenças, depende de valores, e a sociedade discute muito isso hoje em dia e tem que discutir mesmo. Então, isso que a gente está falando aqui hoje pode ser que amanhã mude. E é por isso que a gente também precisa entender um pouquinho da legislação e do que acontece quando a gente fala de ética, porque algo que hoje não faz parte das discussões éticas pode ser que faça amanhã. E a gente precisa estar sempre antenado com essas mudanças. Mais alguma pergunta? Sim. Vi numa reportagem que a mulher falou que se morresse, queria doar os órgãos dela quando morresse. O marido falou que não aprovava. Se no caso ele não aprovar e os filhos aprovarem, pode doar, aí entra o seguinte: se ele não aprovar, os filhos aprovarem, vai entrar
uma briga judicial e o juiz é que vai ter que determinar, ok? Porque a semelhança é a mesma, tanto qualquer um dos dois poderia estar autorizando. Se a pessoa tiver diabetes e vir a óbito, ela pode doar qualquer órgão com a família autorizando, aí vai depender dos exames que são feitos pela equipe de transplantes para avaliar se essa pessoa vai poder ser doadora ou não, ok? Quantos testes são feitos até ter certeza da morte cerebral? Acredito que existe muito medo com relação a isso. Existe muito medo mesmo, porque as pessoas pensam exatamente isso. Como a gente vai ter certeza que aquele cérebro está morto? Até porque hoje em dia existe uma questão muito séria. Muitas vezes, com a questão da alta tecnologia, os aparelhos permanecem fazendo com que o coração continue batendo e aquela pessoa está viva. O coração está batendo. Então, a gente acha que aquela pessoa está viva. Mas, na verdade, com o cérebro detectando, sendo detectado a morte cerebral, a morte encefálica, o cérebro não manda mais informações para que o corpo funcione. Apenas o coração bate em função de estímulos que são colocados por uma máquina, mas o cérebro já morreu, ele não faz mais essa função. Então, em função disso, hoje, a lei diz que 2 médicos, pelo menos, têm que assinar e atestar aquela morte cerebral, e a família pode solicitar mais 2 médicos ou um médico da própria família que ateste também aquela morte cerebral, ok? Então, não tem problema. Quantos médicos forem necessários atestar, vai atestar. Mas tanto 2 médicos precisam atestar, não pode ser um médico só, e a família também tem direito a uma outra opinião, ok? Vamos falar agora do alotransplante intervivo. O que acontece aqui? É a utilização de órgãos e tecidos específicos com a necessidade de se respeitar o preceito ético da não maleficência do doador, porque esse doador está vivo. Não se pode promover uma doação se essa doação produzir no doador algum tipo de dano ou prejuízo à sua saúde geral. Já o de doador de cadáver, alotransplante de doador de cadáver, o nome é esse mesmo, tá? Alotransplante intervivos e alotransplante de doador de cadáver. Intervivos, 2 pessoas vivas. De doador de cadáver, uma pessoa está morta e a que vai receber está viva. Esse é o mais utilizado para a grande maioria dos casos e a principal questão ética envolvida diz respeito justamente ao critério de morte, na medida em que essa precisa ser atestada para que se promova a remoção do órgão. O que é a morte encefálica, então? O Conselho Federal de Medicina, através da resolução CFM 1480 de 1997, alterou o critério de morte, que anteriormente estava vinculado à falência cardiorrespiratória, para a morte encefálica. A morte encefálica é a definição legal de morte, é a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Isso significa que, como resultado de severa agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado e o cérebro morre. Acho importante a gente ter essa definição aqui, para que você possa compreender bem que com o cérebro morto, a pessoa não anda, a pessoa não fala, a pessoa não respira. É o cérebro que é o comandante, é o grande comandante do nosso navio chamado corpo. Para o corpo funcionar, o cérebro ele precisa estar vivo. A partir do momento que ele morre, que o cérebro está morto, infelizmente não há mais como ter funções vitais para que aquela pessoa se mantenha viva. Vamos às perguntas aqui. Quando a família autoriza a doação dos órgãos, eles irão tirar todos os que estiverem em bom estado? Sim, eles vão tirar todos aqueles que puderem ser aproveitados. O Douglas está perguntando, se eu morrer e meus familiares não respeitar meu pedido de doação no órgão, não é antiético? Mas aí é até triste a gente falar isso, né? A gente não vai estar mais aqui para poder contar a história nem para poder contestar. E eu espero que a gente não se preocupe mais com isso quando a gente não estiver mais aqui. Mas, infelizmente, é uma realidade. Por isso que é tão importante hoje a gente conversar com a nossa família. E a família saber, por exemplo, que você tem esse desejo. Eu tenho esse desejo de ser doadora de órgãos. E isso vale muito das suas crenças, dos seus valores. Então, a minha família já sabe disso. E eu espero que eles possam cumprir a minha vontade. Eu espero que a sua também, Douglas, possa cumprir a sua vontade de ser doador, caso essa seja a sua vontade, ok? Existem 2 tipos de doadores falecidos. O doador falecido após a morte cerebral é o paciente cuja morte cerebral foi constatada, segundo critérios definidos pela legislação, e que não tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória. E aí pode doar o quê? Coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino, rins, córnea, vasos, pele, ossos e tendões. Um único doador pode salvar inúmeras vidas, porque um órgão pode ir para várias pessoas diferentes, vários órgãos podem ser doados para várias pessoas diferentes.
Já o doador com parada cardiorrespiratória, ou seja, o problema é o coração, não foi por morte cerebral, ele pode doar apenas alguns órgãos. Vamos ver quais são. Somente córnea, vasos, pele, ossos e tendões. Não pode doar tudo, porque é um problema da oxigenação desses órgãos e do tempo de permanência deles. Então, quando o critério é a morte encefálica, a doação pode ser de praticamente todos os órgãos. Quando é cardiorrespiratória, somente esses 5 tipos de órgãos podem ser doados, ok? Lembrando que as partes do corpo não podem ser dissociadas da noção integral de pessoa, pertencem ao conjunto da nossa identidade, não são coisas e muito menos podem ser utilizadas independente da vontade, e ninguém pode doar um órgão que traga prejuízo para a sua vida ou para a sua saúde. Então vamos lá. Pode fazer transplante de cérebro. Olha, se você olhar lá no início da nossa aula, né? Hoje em dia ainda isso não é feito ainda. Existem pesquisas a respeito disso. No Brasil não é feito dessa forma ainda, mas a gente já teve no mundo, não sei se vocês lembram disso, transplante de mão, transplante de rosto. A gente já teve esses casos já anunciados no mundo inteiro, tá? Quem recebeu os órgãos pode saber quem foi o doador? Olha só. Às vezes, uma excelente pergunta, aliás, quem foi que fez essa pergunta? Já me perdi aqui, porque é muita gente perguntando, mas vamos lá. É uma excelente pergunta, porque muitas vezes na nossa legislação diz que isso não é necessário. Mas às vezes a própria família quer saber para quem foi o órgão, ou quer aquela pessoa que está recebendo também quer conhecer aquela família para agradecer. E aí isso acaba acontecendo naturalmente, as pessoas elas acabam se encontrando. Mas na nossa legislação ela pode ser anônima, a doação pode ser anônima sem problema nenhum. Quanto tempo a pessoa com morte encefálica pode esperar para doação? Olha, geralmente, depende de cada órgão, tá? Geralmente, assim, teve a morte encefálica, aquela pessoa é mantida viva, o coração batendo ainda, para que a deterioração do corpo não aconteça. E aí, cada órgão tem um tempo de vida. E aí, rapidamente, geralmente, eles esperam no máximo 2 horas após a detecção para poder realmente fazer o transplante. Porque aí tem que já chamar as pessoas que vão receber o órgão, né? Aquele órgão tem que ser retirado e ser transplantado logo em seguida. Se o paciente tiver morte cerebral, os outros órgãos continuam funcionando ou afetam algum deles? Estou adorando sua aula. Um beijo, Andressa. Obrigada, Andressa. Olha só. Tem sim, porque cada órgão tem um tempo. Então, isso é até um estudo, depois até uma proposta para vocês poderem pesquisar, saberem os tempos de cada órgão, porque não vai dar tempo da gente falar tudo na nossa aula, né? A gente precisa falar dos preceitos éticos também. Mas é importante você saber que tem um tempo, por isso que logo depois que é detectada a morte cerebral, a família logo é comunicada, chega uma equipe para poder já começar com esses procedimentos, ok? Então, vamos lá. Formas de obtenção do órgão: doação voluntária, consentimento presumido, consentimento familiar, manifestação compulsória e abordagem de mercado. Vamos ver cada uma delas, tá? Lembrando que o que vale hoje é o consentimento familiar. A doação voluntária é aquela que é realizada através da vontade expressa do doador quando ainda está vivo. Então, até 1997 no Brasil, os órgãos só poderiam ser utilizados se a pessoa tivesse assim procedido, deixado lá na carteira de identidade, na carteira de motorista. Esse critério não é mais utilizado, ele foi substituído pelo consentimento presumido, que também não existe mais, e foi substituído pelo consentimento familiar. O consentimento presumido, ele presume que todo cidadão é um doador em potencial, a menos que tenha expressado vontade contrária. Então, se não há manifestação explícita da negativa da doação, as equipes de saúde podem proceder com a retirada dos órgãos. Esse critério não é mais utilizado e ele foi substituído pelo consentimento familiar. E aí, chegando aí no nosso consentimento familiar. Em 1998, a legislação brasileira adota esse consentimento familiar. O cônjuge ou parente na linha sucessória assume a responsabilidade pela autorização da doação. E aí entra toda essa nossa polêmica que a gente está falando aqui na nossa aula de hoje. Tem uma pergunta aqui da Sara: crianças também podem doar? Veja bem, se for um caso de uma morte encefálica, de uma criança, e aí a gente sabe que hoje tem crianças na fila de espera para transplante de coração, então isso é possível sim, tá? Uma criança ser doadora a partir do momento que o parente possa autorizar, a partir do momento que ela veio a óbito. Quando é de vivo para vivo, e já aconteceu também, já tem precedente disso no mundo afora, por exemplo, irmãos gêmeos, que têm uma compatibilidade grande,
Então, gêmeos univitelinos, principalmente, o que acontece? Um pode ser doador do outro. E tem pessoas que tiveram, inclusive, filhos, porque o filho estava doente, precisava de um transplante para poder receber aquele órgão. Com a mãe, o pai autorizando, pode sim, ok? Manifestação compulsória e abordagem de mercado. Vai representar apenas propostas que não são amplamente debatidas, não foram implantadas, não estão em vigor. É importante a gente falar isso. O que é a manifestação compulsória? Vai defender o conceito de que todo cidadão deve fazer formalmente a opção entre ser ou não doador. Isso seria maravilhoso. Assim, seria muito interessante se a gente pudesse realmente, cada um de nós, conscientemente, desenvolver a nossa consciência e poder fazer essa escolha de ser ou não doador. Então, essa seria a manifestação compulsória para a gente se manifestar. Mas hoje ela ainda não está válida, é só uma discussão, ok? A abordagem de mercado vai defender a possibilidade de incentivos financeiros à família do doador como uma forma de estimular as doações voluntárias. Já pensou aqui no Brasil, ainda bem que isso não é praticado, né? Essa é a minha opinião, pelo menos, não sei a sua aí no nosso chat. No Brasil, com tanta corrupção que a gente tem, com tantas questões antiéticas, já pensou se a família do doador fosse receber um incentivo financeiro para doar os órgãos? Era capaz de gente estar doando órgão ali na esquina, né? Falando assim, olha, hoje é um coração, hoje é um fígado. Então, a gente não pode ser assim, a gente não pode virar um mercado, um mercadão dos órgãos, né? Não dá para ser isso. A gente precisa começar a entender que essa doação tem que ser realmente voluntária e em termos de a família consentir ou talvez essa abordagem, né? Essa abordagem da manifestação compulsória, talvez um dia possa ser que ela volte a valer. Hoje ela não vale, tá? E essa abordagem de mercado é só uma hipótese que não está valendo, ainda bem, porque com a situação que a gente está crítica de ética no nosso país, eu não sei se isso aqui seria uma ideia muito boa, não. Antes de a gente falar dos conjuntos de princípios éticos gerais, vamos à nossa pergunta. Tenho algumas dúvidas. Ah, tá. Então vamos lá. Dúvidas sobre prova, né, gente? Isso aí você pode tirar com o tutor da disciplina, tá? Se um doador recebe o órgão, ele vem a falecer, pode doar de novo esse órgão? Aí, olha, que pergunta complexa, né? Olha só, sabe que é uma situação que eu acho que nem tem precedente disso, porque a não ser que esse órgão esteja realmente funcionando, se for um órgão de uma pessoa, a pessoa estiver bem, estiver tudo direitinho, e aquele órgão estiver vivo, estiver bem, é possível sim que seja doado, né? E sabendo que tem que fazer sempre o teste de compatibilidade. E aí tem um histórico daquele paciente, que aliás ainda é uma falha no SUS, que é a questão desse histórico desse paciente estar dentro de todo o sistema, para que as pessoas que vão tirar o órgão possam saber que aquele órgão já foi transplantado antes, né? Mas é uma excelente pergunta, tá? Se um pai falecer e tiver apenas 2 filhos responsáveis por ele, sendo que um aceita fazer a doação e outro não, qual é o processo? O processo é o mesmo que eu já falei antes. A gente tem juizado especial que está sempre discutindo as causas relacionadas à morte dentro dos hospitais. Então, o juizado especial vai decidir esse caso. Pessoas com doenças como pressão alta, diabetes, doenças coronárias podem ser doadoras? Muitas vezes sim, tá? Em alguns casos sim, que se o órgão estiver em bom estado não tem problema nenhum. Não temos cultura para isso, concordo, Rogério. A gente não tem cultura para colocar essa questão do dinheiro, né? Luciana, já foi também, né? Então, olha só, gente, o que acontece? É muito importante a gente colocar que muitas vezes nós temos pessoas que vão concordar, né, com o que está acontecendo hoje no Brasil com a nossa legislação, e outras que vão discordar. Eu gostaria de eu mesmo poder dizer que eu quero ou não ser um doador. Mas hoje no Brasil, apesar da gente querer dizer, o que vale na nossa legislação é justamente o consentimento familiar. E a gente precisa saber disso até para orientar as pessoas. E se auto-orientar também. Saber o que é possível de ser feito num determinado momento. Porque isso pode acontecer, as pessoas podem te perguntar isso, você precisa saber o que está acontecendo. E fica atento também às mudanças na legislação. A gente teve um crescimento muito grande de doação de órgãos, de transplante, em função do investimento. Mas sabemos também que o investimento que hoje acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, né, Minas Gerais, nos grandes centros urbanos, Rio Grande do Sul, é diferente de cidades menores. Então, não é em qualquer lugar que a gente vai conseguir que o transplante de órgão realmente se efetive. Às vezes a pessoa quer doar, mas não tem nem como locomover aquele órgão, ou não tem um hospital naquela cidade que faça esse procedimento, ok? Vamos falar então desse conjunto de princípios éticos gerais. O princípio da intangibilidade corporal associa de modo absoluto o corpo à identidade pessoal. Então, a gente tem um sentido de integridade. Não é possível separar o eu físico do eu psíquico, compondo ambos
uma única identidade. Intervenções no corpo são sempre interpretadas como intervenções na nossa integridade pessoal. O princípio da solidariedade. Querer doar, querer contribuir, isso faz parte da nossa sociedade e a sociedade vai ficar melhor mesmo à medida em que a gente começa a pensar na sustentabilidade, a pensar no planeta que a gente quer deixar para o futuro, para as futuras gerações, o planeta que a gente quer viver no futuro também, principalmente para os mais jovens, e cada vez mais essa consciência está sendo colocada. Então, esse princípio da solidariedade é justamente você pensar que é bom ajudar as outras pessoas, assim como também amanhã você pode precisar de uma ajuda. E às vezes eu já ouvi uma pessoa falando assim, mas eu, por exemplo, sou contra a doação de órgãos, não quero de jeito nenhum. Mas se fosse você precisando, né? Então a empatia, se colocar no lugar do outro também é fundamental. Para saber se for você que vai precisar amanhã, será que não seria importante que isso acontecesse, que a gente tenha uma regulamentação para isso no nosso país? Então esse princípio da solidariedade é a possibilidade que os indivíduos têm de sacrificar sua individualidade em detrimento do bem, da comunidade, de outras pessoas. Essas doações não podem implicar em comprometimento da vida e da saúde geral da pessoa. O princípio da totalidade, a gente já falou disso, o corpo como uma unidade, um sentido de utilidade para o bem-estar de todo o organismo, o que, em caso de doação a terceiros, não comprometa a integridade geral. E aí, antes da gente falar desses aspectos aí para as situações de transplante, vamos a... quem doa um pulmão não fica prejudicado? Então, mas não pode doar pulmão assim, não é tão simples, tá? Tem uma série de avaliações e tudo mais, para saber se aquela pessoa vai poder viver com um pulmão só e tudo mais, ok? Então, tem alguns órgãos que podem ser doados em vida e outros não, tá? Quantas vezes o órgão pode ser implantado em pessoas diferentes? O órgão não envelhece? Sim, o órgão envelhece, tá? Então, não funciona dessa forma. Sempre vai ser feito um estudo a respeito disso. O que mais? Se o receptor quiser conhecer o doador, é possível? Muitas vezes é possível, até porque as pessoas se comunicam, né? Hoje em dia fica muito complexo, mas muitas vezes embora a gente tenha uma legislação que vai guardar o segredo, mas às vezes as próprias famílias se comunicam. Não entendi o princípio da intangibilidade corporal. Poderia explicar novamente? Então vamos lá, vamos voltar no princípio da intangibilidade corporal para você entender. O que acontece? Então, vamos lá. Sentido de integridade. O que é a intangibilidade corporal? Eu e o meu corpo somos um. Quando você se olha no espelho, você tem uma referência de quem você é. Você já passou pela experiência de você engordar muito ou emagrecer muito? Você se olha no espelho, você demora um tempo para você formar um novo esquema corporal, uma nova imagem corporal. O seu corpo faz parte da sua identidade. Então, o princípio da intangibilidade corporal é associar a sua identidade com o seu corpo. Por isso eu não posso simplesmente doar minha perna. Eu não posso fazer isso. Não é só... Eu posso viver sem uma perna? Posso. Né? Eu não posso viver sem um coração, mas sem uma perna eu posso. Mas por que eu não posso fazer isso em vida? Porque isso faz parte de todas as questões relacionadas à minha identidade, a quem eu sou, a como eu me locomovo. Então isso vai causar um prejuízo para a minha vida, ok? Então agora vamos lá para os aspectos específicos próprios para as situações de transplante. Então, eu tenho o princípio da autonomia, qualquer coleta de tecidos ou órgãos tem que passar pelo consentimento do doador, né, em vida e na pós-morte da família, ok? O princípio da confidencialidade vai se preservar o direito do indivíduo doador em decidir qual a informação sua vai autorizar a veiculação ao receptor e qual quer manter em anonimato. Então, como é o doador ou a família do doador que decide se quer manter o anonimato ou não, é possível que as famílias se conheçam. Se a família do doador quiser conhecer aquele receptor. E se o receptor também quiser conhecer a família do doador. Hoje é muito importante a gente valorizar o consentimento informado, a autonomia das pessoas de decidir o que elas querem fazer, ok? O princípio da gratuidade vai estabelecer qual órgão ou tecido apenas poderá ser dado e nunca vendido, visto que não se trata de objetos, e sim para partes da própria individualidade. E aquilo que a gente já falou, se no Brasil fosse aprovada a venda de órgãos, isso seria uma coisa assim muito caótica. Né? As pessoas iriam muito provavelmente se mutilar no desespero e tudo mais. Então, primeiro, é preciso criar uma conscientização a respeito da doação de órgãos. É preciso que as pessoas comecem a perceber, estudar, analisar melhor isso profundamente, para que se compreenda que os valores éticos, as questões éticas envolvidas são muitas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, falando de sangue, o sangue ele pode ser vendido. Então, a pessoa ela vai
até um banco de sangue e vende o seu sangue. Isso é muito comum, inclusive, para morador de rua. Mas aqui no Brasil isso é proibido. Que já pensou se todo mundo quisesse vender o sangue? Acho que ia ficar lotado. Talvez os hemocentros, né, os bancos de sangue não ficassem toda hora indo para a mídia solicitando que houvesse doação de sangue. No Brasil isso não é permitido. Aqui só é permitido doar sangue ou doar órgãos, ok? Isso é o que está claro na nossa legislação. A gente precisa saber disso para que a gente possa propagar as ideias verídicas. E se um dia mudar, aí a gente vai no discurso da legislação. Uma coisa é o que você pensa, o que você acredita. Outra coisa é o que a legislação manda a gente fazer. Qual o tempo de conservação desses órgãos doados aos doadores em espera? Depende de cada órgão. Então essa é a minha tarefa de casa para vocês hoje, tá? Vai na internet, dá uma pesquisada lá. Tempo de durabilidade de cada órgão fora do corpo para transplante, que aí vocês vão saber exatamente qual o tempo de cada órgão fora do corpo até chegar no transplante, ok? Quem que não pode ser um doador? A doação pressupõe alguns critérios mínimos. Primeiro, causa da morte, doenças infecciosas ativas, dentre outros. Então, se a pessoa, por exemplo, tem o vírus HIV, tem um câncer terminal, então essa pessoa não vai poder ser doadora. Não poderão ser doadores as pessoas que não possuem nenhum tipo de documentação. Indigentes, pessoas que são moradores de rua, que são considerados indigentes, né? Porque dão entrada na unidade, muitas vezes já mortas, ou sofrem um acidente ou é atropelado, e aí essa pessoa, infelizmente, ela não vai poder ser doadora. Não podem ser doadores menores de 21 anos sem a autorização dos responsáveis. Com autorização pode, e a gente tem isso, inclusive, entre irmãos, entre familiares, isso acontece. E se a pessoa morrer em casa e a família desejar doar os órgãos, os tecidos, como que isso funciona? Então, nesse caso, somente as córneas poderão ser doadas. E aí a gente tem aí uma polêmica, né? Você fala assim, mas por que isso, professora? Porque só as córneas é que podem ser doadas se a pessoa morreu em casa. Olha só, os órgãos têm um tempo de duração, já dei a sua tarefa para casa, né? Então, o que acontece? Quando você tem cada órgão com tempo de duração, as córneas são o que duram mais. Muitas vezes, quando o paciente morre em casa, tem um tempo até o SAMU chegar até a casa, até fazer a retirada do corpo da pessoa, até levar para o IML, até autorizar, até poder conseguir tirar aquele órgão. Então, quando a pessoa falece em casa, somente a córnea que vai poder ser doada. Retirada de outros tecidos, como pele, tecido ósseo, requer um ambiente apropriado como um hospital. E a doação só será possível se for realizada em até 6 horas após a parada circulatória ou a parada cardiorrespiratória. Se for mais que 6 horas, no caso aqui para a pessoa que faleceu em casa, nenhum tipo de órgão vai poder ser doado, nem a córnea vai poder ser doada, ok? Então a gente está quase terminando, vamos para as perguntas finais, já que o meu currículo aqui para vocês. Eu tenho um prolapso no coração, então caso se eu morrer, meus parentes não poderão doar meu coração, é isso? Olha, muito provavelmente não, mas isso vai depender da situação do doador e da situação do coração que você tem hoje, né? E no momento do seu óbito, como que será? Mas não vamos pensar nisso não, que você vai viver muito tempo ainda, tá? Às vezes as pessoas preferem cremar o corpo do que ajudar o próximo. Mas até para cremar o corpo, a pessoa pode doar os órgãos, porque depois, aliás, isso é uma fantasia interessante, até a gente falar sobre isso aqui. Existe uma fantasia muito grande que quando a gente doa os órgãos, que aquela pessoa ela vai ter que ser enterrada com o caixão fechado, mas não acontece nada disso. Pode ser cremada e pode ser enterrada com o caixão aberto normalmente. Por quê? Porque todo o corpo é reconstituído. Tá? Ele é reconstituído, então a pessoa ela vai inteirinha para o velório e depois para o processo de enterrar essa pessoa ou de cremação. Então não tem problema, tá? Quem teve toxoplasmose pode ser doador de órgão? Olha, vai depender da compatibilidade também e dos exames feitos, porque, na verdade, todos nós temos aí o vírus da toxoplasmose, né? Às vezes aquele vírus se manifestou, às vezes não. Então, vai depender da situação, mas geralmente são doenças infecciosas, doenças graves, que podem ser transmissíveis, ok? Então, nesse caso, não pode ser doador. Eu agradeço também vocês, todo mundo aqui elogiando, agradeço imensamente os elogios e agradeço você por ter participado da nossa aula e do nosso chat. E a gente se encontra então na nossa próxima aula. Muito obrigada. A gente vai se encontrar na nossa aula 5. Até lá!